Saravá, saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Jogo de damas aqui com vocês, convidando todo mundo para assinar o canal, para acompanhar a gente tanto no YouTube quanto no Facebook. E hoje a gente está aqui com essa moça que está toda friorenta, a gente aqui no maior calor, ela está toda friorenta lá do outro lado. Saravá, Márcia Tiburi. Oi, Niobe, prazer falar contigo. Que bom a gente poder conversar. Márcia, conta pra gente um pouquinho a história desse livro, que tem o prefácio do Lula. Por que você escolheu o Lula para fazer um prefácio para falar de um livro sobre o fazer político, né? O teu exercício, a tua entourage política, né? Conta pra gente. Esse livro surgiu durante o ano de 2018, como uma consequência de um outro trabalho, na verdade de dois outros trabalhos, um que é o Como Conversar com um Fascista, que é um livro que eu publiquei em 2015, um livro que eu anunciava algumas questões pesadas que o Brasil já vivia de uma maneira, digamos, muito inconsciente ainda, o crescimento do fascismo, da postura autoritária, dessa subjetividade autoritária que nesse livro eu chamava de fascista em estado de prontidão, né? O sujeito do autoritarismo. E então era um trabalho sobre o avanço do fascismo na subjetividade, no cotidiano das pessoas, na linguagem. Depois eu escrevi um outro livro que foi publicado em 2017, que se chama Ridículo Político. Aí eu avaliei o avanço dessa perspectiva que é uma tecnologia política, que é essa capitalização do ridículo, que fez com que personagens como Trump, depois Bolsonaro e muitos outros tenham avançado politicamente. Eles começam com uma graça, com aquela performance do tiozão engraçado, e depois mostram suas garras. Claro, pessoas que conhecem o funcionamento desse mecanismo não se deixam levar por ele, mas o ridículo político, digamos, essa administração desse caráter engraçado, desse riso, né, é a porta de entrada para o fascismo também. E nesses dois livros sobre os quais eu estou comentando, eu já falava, já anunciava do perigo que era essa figura, ou qualquer pessoa que se encaixasse dentro desse perfil, naquele contexto. E as pessoas diziam, assim como várias pessoas disseram, quando eu falei em fascismo em 2015, as pessoas diziam, você está exagerando, você está louca, você está exagerando. Hoje essas pessoas usam tranquilamente o termo, muitas vezes esquecendo que eu já tinha anunciado, né? Isso é engraçado. Mesma coisa em relação ao ridículo político. A tese do meu livro vem se comprovando, infelizmente, diariamente no nosso país. E então o delírio do poder, ele é um efeito também, mais um trabalho, digamos, nessa linha de análise do Brasil contemporâneo. Só que nesse caso eu falo a partir das considerações sobre o fascismo, das considerações sobre o cinismo, que é o ridículo político em estado avançado. Eu falo, então, dessa tecnologia política que é a produção da loucura coletiva. Então, é um livro que, de um lado, trata de questões teóricas, de outro, é um livro, sim, que traz toda uma crônica sobre a minha própria participação na vida política em 2018. Eu conto, tem uma crônica na forma de um fio vermelho que percorre o livro, na qual eu conto como foi a minha campanha política, conto aquilo que pode interessar as pessoas que se interessam por política e aquelas pessoas que, a meu ver, deveriam também se interessar por política, porque um dos problemas da política contemporânea é o fato de que as pessoas não se interessam por ela. Então, as pessoas, cidadão comum
enfim, todas as pessoas que poderiam colaborar para a reconstrução da política no sentido daquilo que é comum entre nós, daquilo que nós podemos fazer juntos. Isso, digamos, é o que nós precisamos promover hoje, e nós precisamos da colaboração das pessoas para isso, né, Niobe? Isso é fundamental. Bom, nesse livro, então, para resumir, eu trabalho com categorias que estão do campo da política, que estão do campo da comunicação e que estão também do campo da psicanálise e da psiquiatria. O termo loucura é um termo muito importante no livro, porque hoje acho que a maior parte dos brasileiros, sejam entendedores ou não de política, já se deram conta de que o Brasil vive uma situação muito estranha que se assemelha, a gente pode dizer, é como se a gente vivesse num quadro aí de loucura coletiva. Então, todos nós, ou a grande maioria das pessoas, tem a sensação de que alguma coisa está fora da órbita, de que as pessoas, as instituições, os governantes estão em estado de profunda sideração. E é curioso também que a loucura sempre foi um parêntese aqui importante para nós. A loucura sempre foi uma categoria e uma estratégia política usada contra as mulheres. Então, Dilma Rousseff, por exemplo, foi uma vítima. Dilma Rousseff podia ser a pessoa mais calma do mundo, mas se ela dissesse qualquer coisa que pudesse ser aproveitada de maneira a dizer que ela estava irritada, estava louca, estava transtornada, isso se fazia. Comigo se faz isso, com várias mulheres da política se faz qualquer isso. Coisa, porque... Você está de TPM, né? Qualquer coisa, você está de TPM. Qualquer coisa. E para as mulheres dizer que uma mulher é louca é muito comum. Mas a extrema-direita, que adora usar essa estratégia, e a mídia de extrema-direita, e inclusive as pessoas que têm uma personalidade autoritária e que gostam muito de fazer o discurso de ódio, usaram muitas vezes a loucura como um fator, como um tropo discursivo, imagético, contra várias mulheres. Inclusive, Dilma Rousseff foi muito desconstruída, né, desmontada, a imagem dela, a fama, né, a respeitabilidade pública dela foi sempre muito ameaçada por esse tipo de categoria, de uso dessas categorias, da categoria da loucura. E, no entanto, existe, claro, uma diferença entre parecer e ser, né? Que é a diferença entre a verdade e a ficção, entre o ser e o aparecer, a diferença entre a verdade e a mentira. São diferenças que a gente não pode jogar fora. Mas o meu livro fala justamente disso, de como existe hoje uma produção da loucura. De fato, eu acho que as pessoas estão, assim como o presidente da República, acho que as pessoas estão transtornadas. Mas a diferença do presidente da República, nesse último vídeo, em que ele realmente parecia muito provocado por alguma tensão bastante forte, a diferença entre essa loucura que ele manifestou, esse teatro da loucura que ele manifestou nesse vídeo, várias pessoas, inclusive, compararam com aquele filme em que o Bruno Ganz faz Hitler, né? Aquele do bunker de Hitler. E porque é uma manifestação de muita raiva, como se ele estivesse possesso por alguma paixão fortíssima, ansiosíssimo e transtornado, enfim. Mas a diferença entre essa manifestação e todo o ano de governo e o ano passado de campanha é muito interessante de se ver, porque a tese que eu lanço nesse livro é que a loucura é uma tecnologia política, a produção da loucura é uma tecnologia política. Não quer dizer que as pessoas de fato estejam loucas no sentido psiquiátrico do termo, mas elas estão performatizando como tais. Da mesma maneira como eu falava naquele livro sobre como conversar com um fascista, não quer dizer que as pessoas sejam fascistas no sentido da sua intimidade, no sentido mais profundo do seu ser, mas elas estão parecendo, elas estão performatizando como se fossem. E no caso, o presidente da República atual, ele parece ter um papel fundamental no uso dessa tecnologia política. Ele, a sua equipe, não importa. Enfim, as pessoas que trabalham com a produção de discursos desse governo são pessoas especialistas em produzir transtorno, em produzir desnorteio. Então, tirar do norte
fazer com que as pessoas percam, é como se elas saíssem delas mesmas. Daria para a gente dizer que a metáfora do momento no Brasil é todos estão fora de si. Ou seja, todos no sentido genérico, né, de que a grande maioria da população está fora de si. E está fora de si contra si mesma. Ou seja, as pessoas estão produzindo um tipo de comportamento nas redes sociais, no dia a dia, no cotidiano, que não está favorecendo a vida de ninguém. Porque ficar defendendo o fim dos direitos, defendendo o neoliberalismo, defendendo os donos do poder, defendendo as elites quando se é pobre, sujeito que é vítima de violência política, que defenda aqueles que o violentam. A meu ver, aquele que é vítima da violência racial defendendo os racistas, né? E aquela mulher que é vítima de todo tipo de preconceito e que, ao mesmo tempo, defende os seus algozes, esse tipo de postura implica um estar fora de si. Nós percebemos isso na discursividade que transita nas redes. Então, eu quis falar disso, mas eu quis colocar que isso não nasce na cabeça das pessoas, não nasce do nada. As pessoas não têm sozinhas esse tipo de desejo, esse tipo de criatividade. Ninguém tem vontade de destruir a si mesmo se não tivesse sido manipulado para isso, né? E por isso eu falo muito nesse livro sobre a desinformação. O que é bom para vocês que são jornalistas? Olha que coisa importante. Vocês trabalham com informação, com comunicação, com linguagem, com transmissão da linguagem. E é claro que a linguagem é o território onde transitam verdades e falsidades. O que é a desinformação? A desinformação é aquilo que deveria ser informação, aquilo que deveria ser bem comunicado, aquilo que deveria levar as pessoas ao conhecimento, produz justamente o contrário. Então, a desinformação é todo tipo de informação que visa levar ao desconhecimento. É como se ela fosse uma conspurcação do conhecimento. Márcia, você está falando, eu lembrei de uma época que estava muito em moda o termo pós-verdade, que na verdade é a mentira, é um apelidinho moderno para mentira. E o uso desse termo pós-verdade, acho que isso criou uma possibilidade da mentira imperar também. Você está falando, em termos de comunicação, em termos de expressão, né? As pessoas foram levadas, né, manipuladas a pensarem que algumas mentiras são aceitáveis, que ela não é uma mentira, ela é uma pós-verdade. Então, eu acho, Niobe, que a gente vive hoje com uma espécie de desinteresse em relação à verdade, e é como se a verdade já não fosse um valor. O que esses intelectuais chamaram de pós-verdade, essa frase, essa expressão ganhou o mundo, né? Que eles chamaram de pós-verdade é justamente uma aniquilação dos limites entre verdade e falsidade, verdade e mentira, como se o falso, de fato, tivesse adquirido o valor daquilo que conta, daquilo que é verdadeiro, mas em função do fato de que as pessoas não estão mais preocupadas com a verdade. A verdade já não importa. Eu tinha escrito sobre isso também nesse outro livro, que era o Ridículo Político. Em outro sentido, nem tinha falado da questão da pós-verdade. Eu tinha falado, na verdade, que nós estamos vivendo uma espécie de jogo de linguagem pela literalidade. Então, o que importa é o literal. Os jogos melhor dizendo, as metáforas, as figuras de linguagem, elas já não importam mais. Então, as pessoas já não se esforçam mais por entender nada. A burrice, no sentido de um achatamento radical da própria produção de linguagem, ela tomou conta. A burrice no sentido da repetição dos clichês, da aceitação dos clichês, de pessoas que não têm nenhuma preocupação em pensar melhor, em questionar, em tentar entender. O empobrecimento da linguagem, o empobrecimento que faz mal a toda a sociedade, faz mal às instituições. Enfim, acho que esse é o cenário, infelizmente, no qual nós estamos tentando sobreviver e resistir. E aí a resistência é tão importante. Resistir como intelectuais, resistir como professores,
existir como jornalistas, como comunicólogos que levem a sério a sua profissão, existir com ética, porque é também a ética que se aniquila nesses momentos. E por que a ética se aniquila? Porque a ética é, vamos chamar assim, o espaço especial onde a subjetividade é guardada. Não existe ética onde não existe inteligência. Então, não existe mesmo. Pessoas burras, em geral, não têm ética, porque para você ter ética, você precisa pensar. E as pessoas burras optam, em geral, contra a ética, optam pelo moralismo, que é a fala pronta, de um modo geral, antiético, a fala antiética, a fala que ela não é moral, ela é moralista, de uma simplicidade que, enfim, achata toda a complexidade da linguagem, tira as pessoas da relação com a complexidade da vida, que passa pela complexidade da linguagem. E eu acho que seria muito importante que, nesse momento, as pessoas prestassem muita atenção nos jogos de comunicação, nos jogos de poder que atravessam os jogos de linguagem, que são jogos de comunicação. Mas tem um detalhe nesse livro, Niobe, também, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito importante. Falar de duas coisas. Você me fez uma pergunta sobre o Lula que eu não respondi até agora, né? Mas, para mim, em termos filosóficos, o que tem de mais importante nesse livro é fazer tem muitas categorias novas, eu acho, que eu tentei apresentar nesse livro, mas eu acho que a coisa mais importante que tem ali para o grande público, assim, é entender a diferença que existe entre política e jogo de poder. Porque a verdadeira política, ela não é um jogo de poder. E por que nós temos, de modo geral, tanta raiva da política hoje em dia? As pessoas têm raiva da política porque não a conhecem e porque elas também confundem política com política partidária. E a política partidária tem se transformado há muito tempo em puro jogo de poder. Então, essa política do cotidiano, essa política da resistência, a política da luta pela democracia, não é a política do jogo de poder. É a política no seu sentido maior, no seu sentido em caixa alta, né? A grande política. E eu acho que essa diferença nós precisamos tomar como sendo muito importante na nossa época e nesse momento que o Brasil está vivendo. E eu acho que nesse momento essa grande política está sendo feita pelos movimentos sociais. É claro que há pessoas também dentro dos partidos que fazem isso. Eu acho que a esquerda brasileira grande parte da esquerda brasileira tem tentado e tem também conseguido fazer essa grande política. Eu acho que Lula preso tem feito essa grande política. Eu acho que Dilma, mantendo a dignidade e passando por tudo que ela passou, e hoje mantendo a cabeça erguida e falando para tanta gente, discutindo com tanta inteligência sobre tantas coisas, eu acho que ela tem feito muita diferença e tem feito a grande política. Uma política que vai muito além dessa governamentalidade bizarra que nós vemos hoje, né? Que vai muito além desse poder que se rebaixa a essa governamentalidade, essa governamentalidade dominada, obviamente, por questões econômicas, interesses de grupos, de milícias, hoje em dia. Não são os interesses mais dos neoliberalistas, né, e dos ultra-neoliberais, mas o interesse, enfim, também dessas milícias que jogam pelo poder a qualquer custo, inclusive com violências as mais abjetas, a violência do assassinato, a violência da ameaça de morte. Mas, enfim, a gente tem que resistir tentando sustentar também essa grande política, essa política com letras maiúsculas, essa política que diz respeito à sustentação também de uma subjetividade livre e capaz de pensar. E eu acho que quando você lê o livro, você deve ter chegado naquele capítulo em que eu conto o dia que eu visitei o Lula na cadeia com a Dilma, que a Dilma estava lá. A pergunta era essa. Então, eu fiquei pensando, foi um acaso que eu e Dilma fomos visitá-la no mesmo dia, então tínhamos que dividir aquele tempo da visita. Mas quando eu entrei para visitá-lo, eu estava vendo na televisão
lá na Polícia Federal, eu estava vendo justamente a facada do Bolsonaro. E naquele instante, sendo televisionada a notícia, acho que ele tinha levado ou melhor, o acontecimento tinha se dado há poucos minutos. Quando eu entrei para ver o Lula, eu nem me importei de contar para ele isso, porque eu achei que, enfim, eu achei que aquilo não fosse, que aquilo fosse uma performance, eu nem acreditei no que estava acontecendo, né? E até hoje muitas pessoas desconfiam que não seja verdade, né? A famosa facada. Aqui na França as pessoas chamam de a feicada. É uma coisa. Aí no Brasil também muita gente fala assim, né? Bom, e aí eu entrei e Dilma estava lá. Foi um momento tão bonito de ver. Quando eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui com esses dois, né? Que são duas figuras que foram violentadas por esse estado de coisas, por esse estado de exceção, figuras que foram perseguidas, ameaçadas e ceifadas nos seus direitos políticos de uma maneira, com o golpe que se deu sobre ela, sem que ela tenha cometido, é bom dizer hoje, né, nenhum crime. E Lula, enfim, um preso político, o mundo inteiro sabe disso hoje. E o que eu estava fazendo lá, eu depois tenho que deixar o país também por ter sido vítima de tantas ameaças e perseguições. De grupos que hoje tentam se localizar num outro espectro do jogo de poder no Brasil, né? Tentam se fazer de grupos menos de extrema-direita, são grupos de extrema-direita, como aquele movimento MBL, que invadiu todos os meus lançamentos de livro de 2018, fez horrores contra mim. E hoje eles tentam parecer menos malvados. Mas isso cola no Brasil também, né? No Brasil, assim, tomado... Agora tem a ala dos arrependidos, tá cheio. Hoje eu vi um vídeo do Alexandre Frota. O pior é a esquerda que fica acreditando. A esquerda que dorme com o inimigo. Exatamente. Então, nós não podemos deixar mais isso avançar, mas, ao mesmo tempo, são eles que, nesse momento, se colocam aí como são espertos que jogam com o poder e se colocam aí como figuras vitimadas, como se fossem imbecis, como se fossem bobos. Enfim, mas eu quis falar dessas coisas nesse livro, mostrando... no sentido mesmo de uma crônica, né? Era esse o meu objetivo, mostrar que existe uma vida política que é vivida, que pode ser melhor vivida. Não é um livro pessimista, é um livro otimista, mas é um livro ao mesmo tempo que conta aquilo que pode ajudar as pessoas a ficarem mais, vamos dizer assim, mais atentas ao que se conhece, ao que se vive. Eu mesma tenho tentado, ao longo desses anos, me tornar uma pessoa com uma capacidade maior de compreensão dos fenômenos, né? Um esforço pessoal que eu acho que é um esforço que qualquer pessoa deve fazer. Então, eu escrevi esse livro com esse objetivo. Como a gente escreve livros, né? Para elucidar, para esclarecer, para produzir conhecimento. E, claro, um livro que se escreve num momento de resistência também, que todo conhecimento tem esse objetivo. Então, é isso. Gente, esse é o Jogo de Damas com a Márcia Tiburi, que está lançando esse livro incrível. Eu já li e aconselho todo mundo a ler. Enfim, Os Delírios do Poder. Na verdade, eu achei mais do que uma crônica. Eu achei ali até meio que o meu pequeno diário. Assim, me parecia que você estava falando com você mesmo, muitas vezes. Me dava muito essa impressão que você fazia descobertas ali enquanto escrevia. E foi muito bonito isso, achei meio catártico, assim. Mas é isso, gente. Essa é a Márcia Tiburi, que está lá na Europa, lutando sempre com a gente, do lado da gente, apoiando a gente. Em nenhum momento ela abandonou a luta e a gente tem que agradecer isso, Márcia. A gente não pode abandonar a luta, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que viver, né? Tem que sair daí para não ser morta e para não deixar ninguém morrer perto de mim, com as ameaças de massacre nos meus eventos literários, na minha sala de aula. E agora eu estou dando aula aqui, porque temos que trabalhar. Mas eu espero que o Brasil volte
reconquiste a sua democracia, que todos esses criminosos recebam aquilo que o cosmos lhes reserva e que a gente possa recuperar e refundar o nosso país. Eu quero voltar assim que for possível. Vai sim, porque a gente vai reconquistar junto todos os direitos, todos os afetos, toda a brasilidade que nos foi roubada em nome enfim, disso que está aí. Eu não tenho nome para isso, assim, literariamente eu acho muito difícil. A barbárie. É a barbárie. Gente, esse é o Jogo de Damas. Obrigada, Márcia, pelo seu tempo. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Você sabe que você aqui, você manda, né? Até a próxima. Não deixe de assinar o canal, não deixe de acompanhar a gente, não deixe de vir junto com a gente. Logo mais a gente tem novidade para todo mundo. Saravá! É como se as pessoas tivessem sido inoculadas por algum tipo de veneno e começassem a agir em função desse envenenamento por parte do poder. E aí eu descobri umas coisas interessantes e assim, prestando atenção justamente em certas propostas, certas pessoas, certas ideias, certas práticas, é que eu vi que daria certo fazer política desde que a gente tivesse rompido com a ideia de poder. Eu gostaria que a gente pudesse pensar, a partir desse livro, como fazer política sem poder. Uma política longe do poder, distante do poder, que não se reduza aos jogos de poder, que inclusive rompa com os jogos de poder, porque o pior da política são os jogos de poder. Aliás, é o lado ruim da política. Existe um feminismo democrático, radical, verdadeiro, que é o feminismo da potência, que não é o feminismo do poder. É uma vontade de potência, é uma vontade de uma outra coisa, não é uma vontade de dominação, nem de exploração, nem de usurpação, nem de violência. A violência e o poder são muito próximos, mas a potência se separa disso. É a construção das possibilidades, das potencialidades. Teremos que nos contrapor a isso de uma maneira sutil, porque o autoritarismo se alimenta de todos os confrontos que são oferecidos a ele. Então, como enfrentar sem confrontar? A personalidade autoritária, a perspectiva autoritária não suporta as figuras de linguagem. Então, poesia, arte, literatura, teatro, performance, a gente precisa produzir isso. Foi assim, aliás, que a humanidade sobreviveu até aqui. A humanidade não teria sobrevivido sem poesia. Na base, no espírito, é a poesia que nos salva. Sempre foi assim.